Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, a toda a igreja militante do Senhor na face da terra. Quero desejar-lhes um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário, do momento que você parou para meditar na palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, tributar aos céus, honrar a Deus pela sua vida e por você que parou nesta hora para meditar conosco na sacrossanta palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós iremos dar continuidade à nossa meditação bíblica diária. E nós iremos ler no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no seu capítulo 7, e o versículo de número 1 ao 6, que nos diz a palavra de Deus: Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, serei julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens trave no teu? Hipócritas, ou hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Este é o texto, meus irmãos, para a nossa meditação nesta oportunidade. Para muito, um texto muito conhecido, onde se fala de julgamento, e muitos têm usado esta palavra e às vezes de forma até erroneamente. Vejamos o que Jesus está dizendo dentro desse texto que ora acabamos de ler. Evidentemente que muitas pessoas, ao ler os versículos e não prestar atenção no próprio texto, no que está dizendo, muitas pessoas pensam que Jesus está proibindo aqui todo o juízo, ou seja, todo o julgamento. Mas vejamos, evidentemente que não está proibindo a formulação de juízo, porque isto devemos fazer em toda a nossa vida, e todo tempo nós necessitamos de separar, de fazer julgamento das coisas, né? Do que é certo, do que é errado, balancear e pesar as coisas que agradam a Deus e que não agradam, que são de Deus e que não são. Isso também fala de formulação de juízo. Pois bem, o texto que ora acabamos de ler não está, irmãos, Jesus proibindo, de forma alguma, Jesus não proibiu alguém aqui de julgar. Pelo contrário, nós vejamos o que Jesus está dizendo. No entanto, Jesus está colocando aqui uma condição fundamental para que esse julgamento seja legítimo. E que condição é essa? É que aqueles judeus, aqueles escribas, os fariseus, pudessem fazer o seu julgamento sem hipocrisia, que pudessem fazer o julgamento legítimo, de fato, como era para ser feito. Pois bem, o que esse texto está nos mostrando aqui é justamente aquela frase bastante conhecida que muitos até aplicam nos dias de hoje e que os nossos pais antepassados aplicavam nas nossas vidas. E que frase é essa? É justamente aquela frase que diz: faça o que eu digo,
mas não faça o que eu faço. Não funciona, meus irmãos. Para a vida cristã, isso não funciona em nossa vida. Para nós que somos cristãos e crentes na pessoa de Jesus, nós precisamos entender que este ditado deveria ser totalmente o contrário. Deveria ser exatamente: faça o que eu faço. Porque, afinal das contas, nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo e nisto não há problema. Só que os fariseus aqui, eles julgavam as pessoas de medida ou pela qual também eles também deveriam ser julgados. E eles omitiam seus erros. Então, ele julgava com a medida a qual eles mesmos não podiam, irmãos, carregar. Eles jogavam peso, cargas nas pessoas que eles próprios não podiam carregar. E é justamente o que Jesus está falando aqui. É que para julgarmos, é isso que Jesus está dizendo, que para julgarmos alguém, veja que Jesus não está condenando que a gente faça esse critério de juízo, mas o que Jesus está dizendo é que para nós julgarmos alguém, antes nós devemos nos submeter ao mesmo rigor de julgamento. Isso significa que devemos antes nos examinar a nós mesmos, com o critério que pretendemos julgar o nosso próximo. Nós precisamos passar por esse mesmo julgamento, por esse mesmo critério de rigor, o qual nós estamos pensando em julgar o nosso irmão, em julgar o nosso próximo. Se não for assim, meus irmãos, então nós estamos correndo risco de estarmos no mesmo patamar e na mesma situação de que os hipócritas. Por quê? Porque eles queriam julgar as pessoas, mas não queriam passar por aquele juízo ou por aquele rigor de julgamento. Cristo aqui, nesse texto, ele está repreendendo os judeus contra a hipocrisia. Hipocrisia esta que estavam presentes no julgamento deles. É exatamente esse julgamento que Cristo proíbe, onde muitas das vezes nós julgamos o próximo e estamos no mesmo barco, estamos cometendo as mesmas falhas. E aí sim, Cristo está proibindo esse julgamento. E nós vamos aprender isso dentro do mesmo texto, desse texto que nós estamos lendo. Jesus, ele próprio, ele faz esse julgamento, dizendo que os fariseus eram hipócritas. Então veja, por que Jesus disse que era hipócrita? Porque Jesus se autoexaminou e viu que nele não há hipocrisia. Jesus já submeteu a esse julgamento. E Jesus, ele é a verdade. Então, se ele é a verdade, ele podia ver os corações das pessoas e podiam dizer: vocês são hipócritas. Por quê? Porque vocês querem julgar as pessoas, sendo que vocês estão cometendo o mesmo erro. Eu sempre costumo olhar para esse texto e ver quando eles pegaram a mulher no ato do adultério. Eles levaram só a mulher. Por que não levaram o homem que estava com ela também? Porque talvez seria um deles ali. Então eles queriam julgar, mas eles próprios estavam cometendo erros, até, irmãos, gritantes, e que ele mesmo sabia que estava, se fosse passar esse juízo, se fosse passar por esse crivo, eles não passariam. Por isso que eles julgavam cometendo os próprios erros. É tanto que quando Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então todos saíram, porque todos estavam no mesmo erro e querendo julgar as pessoas, ou seja, condenar as pessoas de fato. Era isso que Jesus estava dizendo. Você não pode condenar alguém sem antes você saber que você está no mesmo barco e está precisando disso aí. Então veja, é esta palavra que Jesus está dizendo. O sentido, meus irmãos, que tem aqui no verbo julgar, não é simplesmente fazer uma opinião, Há algo que dificilmente podemos evitar. Ou seja, é julgar, não ter simplesmente formular um juízo, uma opinião de dizer se está certo ou se está errado. Não, a palavra aqui, ela está intrinsecamente sobre um julgar duramente, ou seja, condenar a pessoa. E era isso que os hipócritas faziam. Eles queriam condenar as pessoas, sendo que eles precisavam dessa misericórdia, desse livramento, porque eles estavam no mesmo barco, estavam na mesma situação.
E é bem verdade que existem pessoas deste modo, meus irmãos, que se acham melhor do que as pessoas, que se acham perfeitos, que se declaram autossuficientes, que se declaram que eles são perfeitos em si, aonde as suas atitudes são desprezíveis e que eles se acham tão autossuficientes que condenam os outros, que condenam as pessoas e dizendo que ele não tem condenação nenhuma, sendo que todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. E partindo deste ponto aqui, meus irmãos, de condenar, de julgar as pessoas, de decretar o seu fim, ou seja, condená-la mesmo, que nós não podemos fazer isso. Partindo deste ponto, eu quero te dizer aqui que você entenda 3 pontos básicos, partindo deste pensamento de condenar as pessoas. Primeiro, é que o julgamento pertence a Deus e não a nós, porque só Deus conhece o fundo do nosso coração, só Deus conhece o fundo do coração do homem, né? Constituir-se juiz dos outros é uma ousadia, irmãos. E eu costumo dizer que é você querer tomar o lugar de Deus. Você não pode condenar ninguém. Há pessoas que olham para outras pessoas porque se acham autossuficientes, acham perfeitas em si, acham melhores do que as outras e começam a julgar as pessoas, condenar de fato, já condenando, dando a sentença daquelas pessoas. E a Bíblia vai dizer, porque como eu sempre digo, Bíblia se explica com Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 2 vai dizer: um só é legislador, né? O que é isso? É juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és para que julgas o teu próximo? Então nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos. Neste reino não há lugar para outro juiz a não ser o nosso Deus. O que nós precisamos fazer, claro, é formular juízos, mas o que é certo, o que é errado, mas não condenar ninguém, porque nesta caminhada ninguém sabe do dia de amanhã. Nós precisamos entender que no reino de Deus, que neste reino que estamos desfrutando, o princípio é que nós precisamos, sim, entender que só Deus pode julgar, só Deus pode condenar, porque o amanhã pertence a Ele. Eu sempre digo que hoje a gente pode dizer que alguém não estaria encaixado naquilo, mas amanhã, você sabe? Amanhã nós sabemos o que vai suceder? Ninguém sabe. Por essa razão, nós não fomos chamados para julgar. Nós somos chamados para estender a mão, para abraçar, para abençoar, para convergir naquilo que Deus nos chamou para fazer, que é trazer, que é estender a mão, que é ajudar e não condenar o nosso próximo. Então, a primeira coisa, a primeira prerrogativa de Deus é que só Ele é juiz. E nós não fomos constituídos juiz de ninguém e nem do nosso irmão, é claro e evidente. Segunda coisa que nós vemos no texto é que o texto vai nos declarar que com o critério com que nós julgarmos, nós seremos julgados. A medida que usamos contra o próximo será usado contra nós. Irmãos, essa é a mesma lição, é a mesma palavra, porque eu costumo dizer que Bíblia se explica com Bíblia. É a mesma palavra daquele devedor insolvente, daquele devedor, meus irmãos, que foi perdoado, mas não conseguiu perdoar a sua dívida. E aí, vamos retroceder um pouco no capítulo anterior que nós passamos, no capítulo 6, no Pai Nosso, onde nós colocamos ainda essa semana e postamos o vídeo, a oração do Pai Nosso. Há um trecho lá que vai dizer: perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido ou aos nossos devedores. Então, com a medida que nós, irmãos, medir, nós seremos medidos. Se nós não liberarmos perdão, se nós não perdoar, nós também não seremos perdoados. Então, tomemos muito cuidado. Às vezes queremos colocar, irmãos, um julgamento, um fardo tão grande nos outros, a qual nem nós mesmos podemos carregar. Sejamos inteligentes, meus irmãos. Sejamos sábios. E para conseguir um coração sábio, é só entender os princípios do reino. E o princípio aqui é entender, é exercer misericórdia, é liberar perdão e entender que eu e você não somos diferentes de coisa nenhuma. Nós somos merecedores, nós somos carecidos da graça,
aleluia, não somos merecedor do amor de Deus, mas Ele nos amou, não porque somos bons, mas porque Ele decidiu nos amar. Então que nós possamos, irmãos, amar, aleluia, que nós possamos medir os irmãos ou outros com a medida que nós queremos que alguém nos possa nos medir. Então vejamos, esta é uma lição muito importante para nós. O que condena o seu irmão, que auto se exclui do perdão de Deus, cai sobre, irmãos, a jurisdição da lei, que não deixa de o acusar e condenar como um imperfeito que somos. Ou seja, quando você pensar em condenar, em julgar e em medir alguém, lembre-se que você vai precisar desta medição, que você vai precisar deste mesmo critério e que alguém também, ou que este mesmo critério será usado contra nós mesmos. O que Jesus está dizendo, meus irmãos, é que quando nós, enquanto pecadores, quando nós, enquanto homens imperfeitos que somos, nós estamos fadados e que precisamos, irmãos, tomar muito cuidado para não julgar de forma, irmãos, que nós venhamos precisar de misericórdia e que nós não exercemos ela. Porque sempre digo nas minhas mensagens, só exerce misericórdia quem já precisou dela. E todos nós precisamos da misericórdia de Deus. E por fim, o texto termina e nos seus versículos 5, Jesus dizendo: hipócritas, tira primeiro a trave do olho, né, para que você possa olhar para o aigueiro, né, que está no olho do seu irmão. Irmão, isso aqui nos mostra claramente, isso aqui nos mostra, meus irmãos, contundentemente, que nós precisamos olhar um pouco no nosso retrovisor, que nós precisamos olhar um pouco no espelho e ver a pequenez, a insignificância, meus irmãos. Aleluia. A nossa trave que está no nosso olho. Nós precisamos olhar para nós mesmos e ver o quanto nós somos imperfeitos. Só assim vai minimizar, sem dúvida, as falhas dos outros, né? Façamos, irmãos, façamos-nos uma introspectiva para nós mesmos e assim nós seremos mais tolerantes, nós seremos mais acolhedores, pensando que os outros também têm que nos suportar, porque também nós somos imperfeitos. Então pensa nisso. O que o texto está dizendo é claramente isso. E quando ele vê que nós não podemos jogar pérola, claro que há várias interpretações. Alguns interpretam como que nós não podemos pregar, jogar essa palavra, pregar o evangelho a pessoas que não querem, a pessoas que desprezam, a pessoas que tornam ou têm essa palavra como algo fútil. Então a gente não precisa jogar as pérolas para os porcos. Mas em outra tradução, em um pensamento, né, haja vista do Agostinho, ele vai dizer que nós somos esta pérola, nós somos por Deus alcançado e nós não podemos condenar ninguém, dentro do contexto, nós não podemos jogar ninguém à lama ou condená-lo ao inferno, ou seja qual for, ao desprezo, ou que esse não vale mais nada, porque Cristo já pagou um alto preço por nós e nós somos preciosos diante do nosso Deus. Então vejamos que você precisa entender que a misericórdia de Deus é sobre todos nós. Sendo assim, irmãos, dentro desse reino que estamos desfrutando, nós vamos apontar menos os dedos. É isso que Cristo quer. E é esse conselho que eu te dou. Aponte menos o dedo, estenda mais as mãos. Que o teu dedo possa recolher e a tua mão seja aberta para abençoar e para ajudar o seu próximo. Que Deus em Cristo Jesus aplique essa palavra no seu coração e que nós possamos entender que juiz só há um, que é o nosso Deus. Que você possa ser tolerante, que você possa ser mais acolhedor, no lugar de simplesmente estar olhando para o erro das pessoas. Ore por ela, interceda por ela, peça a Deus para mostrar primeiro a nossa imperfeição. E assim nós seremos mais tolerantes com nossos irmãos, porque no reino de Deus não há lugar para outro juiz, só o Deus que é o nosso juiz. Não há lugar para o apontamento, mas há lugar para estender as mãos e ajudar ao nosso próximo. Que Deus te abençoe, Deus guarde a sua casa, Deus abençoe a sua família. Esse que vos fala é o pastor José Marcelo e esta foi
a meditação deste dia. Peço a todos vocês que compartilhem essa palavra, compartilhem esse texto, meus irmãos, em nome de Jesus. E se você que não é inscrito, vai lá no nosso canal, inscreva-se, né? Aperta as notificações lá, aperta o sininho para receber as notificações e você ser abençoado. Compartilha com teus amigos, compartilha com a rede de relacionamento que você tem, de amizade, para que vidas sejam edificadas com esta palavra que é fiel e verdadeira. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.